O último benefício que nós vimos era a aposentadoria por idade. Lembrando que todos os benefícios que nós estamos vendo aqui, o benefício em espécie, o que nós estamos fazendo? Vendo as 5 características básicas desses benefícios, qual é o evento que determina a concessão do benefício, quem são os beneficiários, se o benefício exige ou não carência, qual é a renda mensal do benefício e, por fim, a partir de quando nós iniciamos o pagamento. Vamos continuar com a mesma sistemática, sempre colocando uma observação ou outra. E o próximo benefício que nós vamos estudar, seguindo justamente os artigos do decreto, é a aposentadoria por tempo de contribuição. Quem está estudando pelo decreto, aposentadoria por tempo de contribuição, artigos 56 ao 63 do Regulamento da Previdência Social, decreto 3.048 de 99. Vamos lá. Seguindo a mesma sistemática nossa, vamos lá. Seguir a mesma sistemática? Vamos falar qual é o evento que determina a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Da mesma forma com a aposentadoria por idade, não tem como vocês errarem esse evento determinante. Quando eu falei de aposentar por idade, o evento determinante é justamente a idade do segurado. Para homem, 65 anos, para mulher, 60 anos, reduzindo esses anos necessários em 5 anos, quando você fala do pessoal da área rural, inclusive o garimpeiro que trabalha em regime de economia familiar. Mas quer o segurado se aposentar por tempo de contribuição no regime geral, o que é necessário? Justamente você ter o tempo, que no caso do homem, exige-se 35 anos de tempo, e no caso da mulher, exige-se 30 anos de tempo de contribuição. Só que esse tempo de contribuição, porque a própria Constituição assim determina, ele tem um redutor também de 5 anos. Pergunta, para quem? Homem, 30 anos, mulher, 25 anos, e nesse caso específico, eu estou falando do professor. Quando eu falo em professor aqui, vou até colocar um asterisco do lado em relação ao professor, eu vou explicar qual é o conceito, né, que nós temos hoje para a atividade que consegue determinar o redutor, porque até muito bem pouco tempo, a redução de 5 anos era apenas para quem exercia efetivamente atividade docente em sala de aula. Não é mais hoje o entendimento vigente. O decreto foi modificado, o Supremo mudou também o seu entendimento. O Supremo mesmo, ele entendia dessa forma. Quando você falava em professor reduzindo 5 anos para efeito de se aposentar por tempo, ele, na verdade, ele teria que exercer atividade docente exclusivamente, efetivamente, em sala de aula. Não é mais o conceito hoje, tá? Eu vou conceituar isso aqui. Primeiro, quando eu falo em professor, professor é a pessoa que exerce a função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, ensino superior, está fora dessa regra do redutor dos 5 anos. Então, falei de professor aqui, é porque ele exerce a função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Conceito hoje de atividade de magistério. Exercer atividade docente em sala de aula, além da atividade de direção e assessoramento pedagógico. Então não é mais apenas, como era até muito pouco tempo atrás, o entendimento que é apenas a pessoa que exerce atividade docente em sala de aula. Não é mais esse entendimento. É a pessoa que exerce atividade docente em sala de aula, além disso, diretor, né, que exerce atividade de direção, supervisão e assessoramento pedagógico. Perfeito? Então quem estiver anotando isso aí, vamos anotar essa regrinha para o professor? Coloque um asterisco do lado do professor, busquem no caderno de vocês, pode colocar depois, né, desses 5 tópicos aqui que nós vamos falar, coloque a regrinha do professor. Asterisco, anotem no caderno em algum lugar de vocês aí. Coloquem o seguinte, aquele que exerce a função de magistério, então, professor,
aquele que exerce a função de magistério na educação infantil, vírgula, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, falou em professor. Professor se aposenta com 30, professora 25 anos, se exercer atividade de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Qual o conceito hoje vigente de atividade de magistério? Anotem aí. Ó. A atividade de magistério consiste na atividade docente em sala de aula. Vírgula. Além das atividades de. Vírgula. Além das atividades de direção e assessoramento pedagógico. Vamos lá, mencionei inclusive na aula de ontem em relação à aposentadoria do professor, rapidamente, né, lógico, porque é hoje que nós estamos falando do benefício em si, né? Vários doutrinadores, eles determinam que essa aposentadoria do professor é a aposentadoria especial do professor. Pelo amor de Deus, quando você fala de uma aposentadoria especial, é porque o segurado está efetivamente exposto a agente nocivo, exposição essa permanente, não ocasional e nem intermitente. Ou seja, a exposição é indissociável, né? Falar de exposição é indissociável àquela pessoa, não tem como. Vai ter que produzir um bem, vai produzir um bem ou produzir um serviço, não tem como, a pessoa vai ter que estar exposta. Isso é uma exposição permanente. No caso aqui, se eu falo que para o professor ele vai se aposentar com 5 anos a menos por meio de uma aposentadoria especial dele, eu vou determinar que as criancinhas são equiparadas a agentes nocivos. Isso é forte demais. É lógico que as crianças não são fáceis, mas equiparar as crianças a agentes nocivos é algo demais. O que eu gosto de falar? Os doutrinadores que falam isso, eu respeito até a opinião deles, não concordo em absolutamente nada, mas a aposentadoria por tempo de contribuição do professor nada mais é do que uma aposentadoria constitucionalmente diferenciada. O importante que vocês saibam é, para o professor, ele tem que ter efetivamente 30 anos em sala de aula, né, ou atividade de direção, assessoramento pedagógico, e a professora da mesma forma, tem que ter os 25 anos exercendo atividade de magistério. Por que eu falo isso? Vamos imaginar que um professor ele tenha 29 anos, 11 meses e 28 dias. Vai se aposentar com 5 anos a menos? Ele, professor, não vai. Porque ainda falta trabalhar durante 3 dias para aí sim completar os 30 anos. Então, ele, para conseguir se aposentar por tempo de contribuição com 5 anos a menos, ele tem que ter efetivamente o quê? Os 30 anos, caso de professor, e caso de professora, os 25 anos. Ah, mas ele ficou 29 anos, 11 meses e 28 dias. Vou converter para tempo normal. Conversão nenhuma. Tá? Não é aposentadoria especial aqui, é uma aposentadoria constitucionalmente diferenciada. Complete os 30 anos, professor se aposenta por tempo de contribuição com 5 anos a menos. Né? Vai se aposentar com os 30. Professora, 25 anos, chegou aos 25 anos, se aposenta, portanto, com 5 anos a menos. Perfeito? Então, tem que ter efetivamente 30 anos e a professora tem que ter efetivamente os 25 anos.